Sejam então bem-vindos a mais um podcast da Paróquia de Telheiras, comigo e com o Padre João Paulo Pimentel, que aqui está para conversar um pouco sobre mais um documento do Papa Francisco, neste caso uma pequena carta do Papa sobre o papel da literatura na educação. Não, devo dizer, Padre João Paulo, que foi uma meia surpresa. Se me perguntassem qual é que será a próxima coisa sobre a qual o Papa vai escrever, eu não diria literatura, assim de repente. Por outro lado, quem acompanha os textos do Papa, seja em viagens, seja em textos mais longos, percebe que as referências literárias são muitas, há sempre um cuidado para ilustrar, e às vezes até quando são viagens, trazer poetas ou poetas ou escritores ou autores das próprias regiões, e por isso essa importância dada à literatura não é surpreendente no caso do Papa Francisco, também não seria surpreendente no caso dos outros papas anteriores, na verdade, pensando em cada um deles, mas é com agrado que recebemos esta carta do Santo Padre. Sim, porque não é um tema habitual no magistério, não é? Mas é muito oportuno e acho que as pessoas que têm um mínimo gosto pela literatura ficarão muito contentes em ler a carta de 17 de julho de 2024. E a propósito ainda da frequência com que este tema é tratado, é normal que também não seja, não é um tema muito frequente, mas há uma outra carta do Papa São João Paulo II aos artistas, aí não é em relação à literatura em específico, mas é mais ampla, mas também é muito interessante, e quem tem interesse assim nas artes, os próprios artistas, e não só, também fica como sugestão de leitura, e é uma carta, aliás, citada pelo Papa Francisco neste documento. Não sei por onde é que quer começar, Padre João Paulo. Eu acho que começamos como sempre nestes casos, que é animar as pessoas a que leiam, não é? Sim, claro. Neste caso estamos a falar de literatura, não é? A que leiam a carta, tem quase uns 40 pontos, ela não é assim tão pequena, não é? Ela tem... Sim, ok. Lê-se bem, não é? Nesse sentido, mas de facto para a carta não é assim tão pequena. Já houve cartas até recentemente do Papa mais curtas. Neste caso o Papa Francisco começa até por dizer por explicar como é que a literatura pode ser uma espécie de oásis para momentos de irritação, de desilusão, de ansiedade, até em contraponto aos ecrãs cada vez mais presentes na nossa vida. Sim. Há aqui dois temas. Um, ajudar as pessoas a que percebam que o ler, percebamos todos que o ler é uma boa forma de descansar, né? Ajuda a descansar quando a pessoa tem gosto pela leitura ou vai ganhando gosto pela leitura, dá-se conta perfeitamente como descansa, além de enriquecer, já vi todo o tipo de enriquecimentos que o Papa vai falando. Há um outro tema que o Papa sublinha em diversas ocasiões, a ideia de que, e eu às vezes encontrei em alguns ambientes, não muitos, graças a Deus, mas em alguns ambientes católicos, que é a ideia de que muito bem ler assim livros espirituais, mas que os romances poderiam ser uma perda de tempo, não é? Então, isso é um erro tremendo, não é? É um desvio da compreensão do que é a leitura e do que é a literatura, que acho que é preciso corrigir. Esta carta também penso que ajudará. Quer dizer, as pessoas não têm que ter medo a ler livros de literatura, não só devem ter gosto em ler livros de literatura, que abre, tantas vezes vai dizer no Papa, abre-nos os horizontes, faz-nos tentar ver os problemas com os olhos de outros, portanto, faz-nos pensar na realidade, uma realidade que não é a nossa do dia-a-dia, e portanto amplia-nos imenso o horizonte da realidade que temos diante dos nossos olhos, através de experiências de pessoas que escrevem bem e que nos metem por dentro de outros assuntos. Mesmo que às vezes sejam romances, sei lá, desses romances de amor, tipo Jane Austen, ou coisa assim, não é? Ou livros policiais, tipo Agatha Christie, todos eles, além de divertir ou ampliam, né? Pega um Dostoiévski e parece que vai mais a fundo, né? Mas todos eles ajudam, né? Ajudam a cultivar a imaginação. O Papa diz que a ler tem uma certa dimensão interativa, não é? Sim. Isso é muito curioso, porque o Papa fala aqui no início do texto
se por um lado diz que pode ser uma boa forma de descansar, e particularmente porque a leitura acaba por reduzir um bocadinho a velocidade da nossa vida, não é? O momento em que abrimos um livro e estamos ali nas nossas vidas que têm uma velocidade às vezes tremenda, e com os ecrãs e com os próprios meios, o meio da internet é um meio muito rápido, nós conseguimos parar com os livros. Por outro lado, este descanso é um descanso ativo. Isso é que é curioso, não é um descanso em que... Entretenham-me, não é? Vou ficar aqui para... Exato, que, por exemplo, o feed do Instagram, nós muitas vezes estamos ali, até nos esquecemos do tempo, o tempo passa e estamos muito distraídos, é uma sensação falsa de descanso, porque... E às vezes esta atividade, ou seja, esta maneira como somos convidados a enriquecer a própria narrativa com as nossas experiências, faz com que a leitura nos convida à ação, uma espécie de ação, não é? Um posicionamento novo, Exato. Pensar mais nas coisas. No entanto, Padre João Paulo, deixa-me só ir por aqui, não sei se tem alguma coisa a dizer sobre isto, mas o Papa Francisco fala disto, porque esta carta inicialmente tinha, e ainda tem, obviamente, o intuito de chegar aos sacerdotes, particularmente quando o assunto é a formação dos sacerdotes, reforçar o papel da literatura, da poesia também, não apenas dos romances, na formação dos sacerdotes. E o Papa lamenta que, com pesar, que às vezes falta essa... Sim, ocasiões, aí pode haver às vezes uma área específica onde parece que, como há tanta coisa para ler, digamos, na área teológica, etc., e é essencial ler e estudarmos, não é? Mas às vezes poderia parecer que isto era completamente secundário, não é? E é um erro crasso, porque, repito... empequenecemos o nosso horizonte intelectual, até as formas como pensar nas coisas, as formas de dizer as coisas, né? As pessoas que escrevem bem, os artistas literários, conseguem... há aqui um tema, peço desculpa por fazer uma breve interrupção. Sim, claro. Que o Papa, citando o T.S. Eliot... Isso é muito bom, essa citação é muito boa. Que às vezes parece que existe, em algumas pessoas, uma espécie de incapacidade emocional perante as grandezas de Deus. Está-se a falar da redenção universal e parece que Pois é. Se ouvir falar, sei lá, de uma receita vulgar de cozinha, ou de uma... Quer dizer, a pessoa teria que emocionar-se, ou teríamos que emocionar-nos perante a grandeza dos dons de Deus. E dons de Deus e das obras de Deus nesta terra. E o Papa, citando o texto Eliot, número 22, diz que, às vezes, a literatura como que refresca e reforça ou cultiva essa capacidade de se emocionar perante as coisas, às vezes até coisas vulgares, mas vistas com uma perspectiva que nos tocam por dentro, não é? E eu não sei se numa boa pista para todos nós pensar, bem, se calhar temos que ler um bocadinho mais. Exato. Para também ajudar as pessoas, quando falarmos das grandes realidades espirituais, a que se sintonizem até emocionalmente com que a pessoa se sinta empolgada pela aventura da redenção. E é muito este ponto, este olhar do T.S. Eliot é interessante, porque muitas vezes nós, até ouço muitas vezes pessoas a apontarem o excesso de emoção como um obstáculo para a compreensão ou para o aprofundamento das coisas do espírito. Eu percebo o que é isso, sim, mas aqui somos alertados para não tanto para o excesso ou não de emoção, mas para a qualidade da emoção, não é? Sim, o refinamento da emoção, ou seja, menos emoções baratas e mais uma aposta na qualidade da emoção, porque é natural nós emocionarmos com a ressurreição, é natural emocionarmos com a paixão e com todos esses mistérios. É verdade, ouvimos falar muitas vezes, não é? Mas quer dizer, temos que redescobrir, porque são mistérios, portanto não se esgotam, portanto, eu tenho que redescobrir sempre uma faceta em que eu sou capaz de voltar a entusiasmar-me. Exato. Até emocionalmente com as maiores realidades, as maiores façanhas, entre aspas, que aconteceram nesta terra, não é? Mas não, se a pessoa se emociona muito quando a equipa ganha 2-0, exato, não se emociona com a ressurreição do Nosso Senhor. Não, às vezes, uma perspectiva que não está... Às vezes precisamente por isso, porque como dedicamos toda a nossa emoção ou aprendemos a emocionar-nos apenas
com a vitória no jogo de futebol, que com certeza pode despertar qualquer tipo de emoção, nada contra, agora ia dizer, por acaso algumas coisas contra em relação a alguns clubes, mas... mas não entramos por aí. Mas nada contra isso. Mas se a pessoa só encontra emoção ou só aprendeu a emocionar-se com o futebol, por exemplo, ou com a telenovela, depois fica difícil emocionar-se diante dos grandes mistérios. E talvez a literatura seja uma escola também de educação das emoções quando bem trabalhada. Sim, exatamente. E a pessoa aproximar-se daquilo que é grandioso sem uma espécie de atitude vulgar, não é? Ou quase displicente. No número anterior, pelo contrário, o Papa cita São Paulo VI, neste caso também um discurso aos artistas, onde o Papa dizia: precisamos de vós, o nosso ministério precisa da vossa colaboração, porque, como sabeis, o nosso ministério é o de pregar e tornar acessível e compreensível, melhor, comovente, o mundo do Espírito, do invisível, do inefável de Deus. E vós, artistas, sois mestres nesta operação que transforma o mundo invisível em formas acessíveis e inteligíveis. Mas já não é só, portanto, por um lado, as emoções e também a ideia de que há maneiras de expor e de falar que podem tornar mais compreensível às pessoas os grandes mistérios, não é? Porque as fórmulas, digamos, teológicas, técnicas são importantíssimas para definir bem do que é que se está a falar, mas depois há sempre a necessidade, em cada momento, de fazer com que essas realidades cheguem ainda de forma mais perceptível aos ouvintes. E os artistas, neste caso, mas os escritores podem dar-nos ferramentas que facilitem essa compreensão. E a literatura também nos ajuda, como muitas vezes quando lemos um romance, por exemplo, ficamos diante da complexidade do homem, de vários tipos humanos. Isso ajuda-nos nesse aprofundamento daquilo que é o homem, que por sua vez também nos ajuda a aproximarmos desse mistério da humanidade de Cristo. E por acaso há aqui uma citação interessante do Papa. Eu vou ler aqui um bocadinho. Sim. O regresso ao sagrado e a busca espiritual que caracterizam a nossa época são fenómenos ambíguos. Mais do que o ateísmo, o desafio que hoje se nos apresenta é responder adequadamente à sede de Deus de muitas pessoas, para que não tenham de ir apagá-la com propostas alienantes ou com um Jesus Cristo sem carne. Depois, mais à frente continua: todos devemos estar atentos para nunca perder de vista a carne de Cristo, aquela feita de paixões, emoções, sentimentos, histórias secretas, de mãos que tocam e curam, de olhares que libertam e encorajam, de hospitalidade, perdão, indignação, também coragem, numa palavra de amor. Eu achei esta citação muito, muito bonita, não é? Sim, claro, teríamos... É uma citação que quase que mereceria um longo comentário, sim. De que modo, mas é verdade, não é? Se a pessoa está familiarizada com as grandes obras da literatura, é verdade que aquilo que é humano, mesmo em Jesus, é mais fácil não passar por cima, né? Aqui o Senhor Jesus chorou, por exemplo. Pronto, agora vamos ao interessante, ao que vem a seguir. Exato. Calma, porque essas reações, ou Jesus olhou com carinho, ou olhou-os com indignação, todos esses gestos de Nosso Senhor são significativos. Eu diria, segundo esta citação do Papa, que uma pessoa mais familiarizada com a literatura é capaz de ter mais aptidão para saber deter-se nessas descrições de Nosso Senhor. Os pequenos gestos que não são tão pequenos e não são tão... olha, o Espírito Santo aqui entreteve-nos um bocadinho. Não. Há ali uma mensagem que se a pessoa não está habituada a centrar-se, a ouvir descrever, a conhecer as pessoas através desses pequenos gestos, isso vai-lhe passar ao lado e é uma pena, não é? Há de facto vários outros pontos de interesse nesta carta. Não sei se qual é que quer destacar agora, Padre João Paulo. Há uma série digamos, de elogios às obras literárias
todas elas são muito engraçadas, não é? Por exemplo, diz que no número 20, cita o escritor argentino José Luís Borges. Borges vai dizendo que pois, a literatura, a ler é sempre escutar a voz de alguém, não é? Ouvir a voz de alguém, deixar que a voz de outro nos interpele, não é? É engraçado, não é? Eu quero saber, antes falávamos de ver com os olhos de outro, mas aqui também é escutar outro, não é? Querer escutá-lo, estar abertos ao outro, não é? Ao número 30, o Papa diz que a literatura é como uma espécie de telescópio, não é? Usando uma imagem do Proust. Sim, que é como permite-nos ver mais longe, não é? Não estar só à volta dos problemas pequeníssimos. E também a outra imagem, a imagem da literatura enquanto um ginásio onde se treina o olhar para procurar e explorar a verdade das pessoas e das situações como mistério. Isso aqui também é uma ideia interessante, todas estas ideias para descrever a literatura e que são usadas pelo Papa ao longo desta carta. Pois, o número 36, aqui ver, diz que cada leitor imagina a história à sua maneira, não é? Algo ativo, não é uma coisa interativa, mas os sentimentos, as reações, as emoções dos personagens, que muitas vezes para nós são desconhecidas no nosso mundo, aquelas concretas, algumas em concreto, são porque descrevem situações que claro que nós não vivemos e que, portanto, há reações que nos podem parecer um bocadinho esquisitas, mas abrem-nos muito também o coração para estar atentos a modos de reagir, de pensar, etc., que às vezes nos podiam parecer esquisitos e que fazem parte da vida humana, mesmo que nós não tenhamos tido essa experiência com ninguém, não é? Nesse sentido, é uma espécie de caudal de emoções e de personalidades que nos preparam, ajudam a saber depois lidar melhor com alguma dessas emoções quando aparece numa pessoa, não é? Que para nós por si claro. Isto, mas não é assim tão esquisito, não é? Porque, exato. Já tivemos contacto com aquele... Já tivemos um contacto e... Lá mais para o final, Padre João Paulo, e esteja à vontade também para voltar atrás caso falte alguma coisa, mas o Papa reflete em tom de conclusão sobre o papel espiritual da literatura, sobre como a literatura ajuda também a quebrar, eu uso aqui uma expressão do Papa, os ídolos das linguagens autorreferenciais. Muitas vezes a forma como lidamos com as palavras e com a palavra acaba por estar um pouco viciada também, não é? Usamos sempre ali os mesmos lugares comuns e não somos surpreendidos, ficamos muito confortáveis e a literatura de facto e este trabalho da linguagem pode libertar e purificar a linguagem, o que é bem interessante também esta ideia que o Papa aqui deixa. Sim, e acho que é preciso assustar-se com isso, quer dizer, como dizia antes, há fórmulas teológicas que descrevem os mistérios, até onde é possível, não é? Mas elas não esgotam o mistério e, portanto, às vezes o enriquecimento da linguagem não nos afasta da verdade das coisas, mas permite-nos às vezes novos recursos para ajudar a compreender o que é incompreensível, não é? Porque é um mistério, não é? Portanto, se a pessoa também tem a ideia clara de que há aspectos da nossa fé que são mistérios, não é possível esgotá-los com uma fórmula ou com uma aula, né? Aceitaremos com alegria novas maneiras de tentar expressar essa mesma realidade, que não falsificam, mas que... Não é tanto dizer uma coisa nova, é dizer aquela coisa que é velha e nova ao mesmo tempo, parafraseando Santo Agostinho, mas dizê-la de forma nova, de uma forma nova, não é tanto uma coisa nova, que nós estamos obcecados hoje em dia pela novidade e as pessoas parece que procuram uma novidade a todo custo, mesmo sacrificando a verdade. Mas se calhar seria um bom exercício dizer e pronunciar as mesmas verdades, mas de uma forma nova, fresca, pelo menos tentar fazê-lo, não é? Isso realmente é o que temos todos de fazer, porque quando a pessoa vai falar a uma criança não pode... Exato, claro. Um catecismo do século XVI, não é? Não pode ser, não é? Pode ser muito útil para nós, em algum momento determinado, mas tem que saber explicar o mesmo de forma que as pessoas percebam o que é que está a dizer. Isso é um esforço que todos temos de fazer. A literatura
amplia Sim, claro. muitíssimo essas capacidades, não é? E por fim, o Papa também diz uma coisa interessante, que é esta tarefa confiada por Deus ao homem de dar nome aos seres e às coisas. Também Sim. Está aqui, é sublinhado pelo Papa esta ideia do homem enquanto guardião da criação para dar nome às coisas. É uma ideia também muito forte deixada aqui pelo Papa Francisco. Já há obras de literatura. Agora estava a pensar no Dostoiévski, mas poderia haver mais, por exemplo, a descrição de uma conversão no interior, né, da processo de conversão, que às vezes não é nada fácil, há pessoas que se convertem, mas nem sabem explicar o que é que lhes aconteceu, não é? Sim, é difícil, claro. Não é? E dar nome a esse processo de conversão, por exemplo, não é? Ou que a pessoa leia como é que se pode dar nome àquilo que já tinha experimentado, mas não sabia sequer como dizer. Isso acho que é uma alegria, por um lado, e é uma fonte de enriquecimento, e a pessoa diz, isto realmente foi o que me aconteceu, é este tipo de... E a pessoa percebe-se até melhor da grandiosidade do que aconteceu, né? Da graça recebida, da conversão, por exemplo. Não é? Isso é preciso também que haja bons escritores católicos, não é? Isso daria para outra conversa, mas porque de facto esses são tipo de experiências que infelizmente no mundo secular têm saído de cena. É claro que podemos sempre regressar aos clássicos, mas haveria sempre aquela expectativa de ler com uma linguagem nova, não é necessariamente aqui, lá está o elogio da novidade pela novidade, mas como é que um escritor hoje escreveria sobre um processo de conversão, não é? Mas é preciso que surjam por aí, apareçam os bons escritores católicos. Estava-me a lembrar, só que isto não diz o Papa, mas é um romance que está super conhecido, Evelyn Waugh, Torna Brecha. Sim, exatamente. Eu vou dizer sincero, não me entusiasmou até a metade, não é? Mas a parte final da conversão está descrita tem um capítulo com uma frase do Chesterton de um destes livros do Father Brown, um puxão na linha, não é? E a imagem é muito bonita. Deus vai dando e há um momento em que puxa, a pessoa deixa puxar, né? E converte assim. Isso é uma imagem lindíssima. Uma imagem lindíssima e realmente a conversão daquele personagem, né, que é um bocadinho resistente, é extraordinária. Só por isso vale a pena ler o romance todo, né? E não nos podemos esquecer também que o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, falava com parábolas, não é? Ou seja, esta ideia da história como poder... uma forma forte de chegar às pessoas é uma ideia que está no próprio Evangelho. Sim, e o Papa também cita, recorda o discurso de São Paulo no Areópago de Atenas, como evoca o que disseram poetas, os vossos poetas disseram, para entrar em diálogo com eles, né? Temos que conseguir que as pessoas leiam mais, que vejam isso como que não é uma perda de tempo, antes pelo contrário, não é? E que às vezes compensa ler uma hora a estar... Sim, claro. Uma hora a ver os filhos do... Sim, sem dúvida. Possam ter o seu lugar, mas às vezes, eu penso que às vezes ajuda muito a pessoa a propor-se ler. Eu este mês vou tentar ler este livro, não é? E ter o livro à mão. É um grande passo. Andar com o livro, não é? E, exato. Se tenho um tempo livre, depois leio o livro. São 3 páginas por dia, mas leio. Não é? E às vezes ajuda também a fazer um pequeno desafio que seja realista, obviamente, mas imagina um livro de 300 páginas, isto dividido por 30 dias dá quanto? Ou por mais dias, não há problema. E fazer assim, ok, eu acabo, já não leio um romance há tanto tempo, se calhar agora num mês e meio vou dividir 3 páginas, não sei, teria de fazer agora as contas. Não fica tanto por dia e a pessoa entusiasma-se e acaba por cumprir esse desafio que colocou a si próprio, portanto é uma boa maneira. Quando o livro é bom, o Papa chega um momento que fala também dos livros como companheiros de viagem. Eu já não sei só os livros, mas também os personagens dos livros muitas vezes acompanham-nos, como são bons, estão bem caracterizados, acompanham-nos por menos durante uns dias ou uns meses da nossa vida, sem dúvida. Que tem uma certa atrativo, não é? Claro, sabemos que são imaginários, etc., mas há uma certa companhia desses personagens quando lemos, quando a pessoa volta a entrar na história, que tem uma experiência que vale a pena ter. Não é? E fornecem elementos para o nosso mundo interior. Para terminar, apenas devo dizer que esta carta também serve para indicações, porque o Papa Francisco cita teólogos, mas também autores, muitos deles que não são assim tão lidos e não são assim tão citados em ambientes católicos, por exemplo, e por isso esta também seria interessante pescar
as referências literárias deixadas pelo Papa Francisco nesta carta sobre literatura. Portanto, fica essa sugestão de leitura. Não quero acrescentar mais nada? Não, lembra-se que isso está no site do Vaticano, sim, em claro. cartas, não é? A pessoa vai lá e tem tradução também para tradução para português. Tradução portuguesa.